Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder retornar aqui a Anápolis, poder estar mais uma vez aqui participando da Semana Espírita. Dessa Semana Espírita que já marcha para os 50 anos, né? Falta só mais um, 49º ano de vocês aqui, parabenizar a toda a equipe, a todo o Conselho Regional Espírita e a da Federação Espírita do Estado de Goiás, saudar todos os nossos amigos da Federativa, agradecer ao convite, agradecer a Sônia, ao Maurício, a Rosimeire, a tantos amigos que fazem este evento e tantos voluntários que não aparecem, não é? A gente aparece aqui na frente, posa de artista, não é? Mas eles é que fazem um trabalho mais difícil. Então eu queria pedir agora uma salva de palmas para todos os voluntários da Semana Espírita. Porque eles estão trabalhando desde há muitos dias, chegam muito cedo, passam frio, montam as barracas, organizam o evento, tomam conta de todos os detalhes, que são muitos detalhes, muitas questões, muitos palestrantes diferentes, não é? Gente que vem de fora daqui da região. Ontem nós tivemos a Yasmin Madeira e tantos companheiros amigos, Jorge Godinho, tantos amigos que vêm prestigiar essa semana, então é muito importante o trabalho deles. Eu quero também agradecer aos amigos da Rádio Web Fraternidade e da Rádio Portal da Luz, que estão transmitindo o evento ao vivo pela internet. Quem quiser acompanhar, pode estar sintonizando na Web Rádio Fraternidade ou na Rádio Portal da Luz, ambas na internet. Mandar um abraço ao nosso querido Rubens e toda a equipe que está aqui trabalhando também, voluntários aqui. Como é que você chama mesmo? Reinaldo. Eles falaram o sobrenome oriental e eu não gravei, mas Reinaldo fica mais fácil. Bom, meus amigos, então, nesta Semana Espírita, o nosso tema central, como não poderia deixar de ser, é Jesus de Nazaré. Jesus, o semeador de estrelas. Nós estamos vendo uma série de palestras, que começou então com o nosso querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ontem tivemos a Yasmin Madeira, né? Aliás, ele falou sobre o tema central, a Yasmin falando sobre Maria, o amor eterno. Hoje nós vamos falar sobre Pedro, da negação ao testemunho. Amanhã o nosso querido Antônio César Perry de Carvalho vai falar sobre Chico Amor Xavier. Ele é um grande estudioso da vida e da obra de Chico Xavier. Depois teremos o Roosevelt Tiago, lá de São Paulo, falando sobre Francisco de Assis, o Cordeiro de Deus. Olha que tema bonito, não? Também, no dia seguinte, no dia 7, o Eduardo Zempulski, daqui de Goiás, não é? Muito importante também prestigiar os nossos voluntários aqui do Estado, falando sobre Allan Kardec e o Consolador Prometido. E, por fim, o nosso querido Severino Celestino, lá da Paraíba, companheiro também muito dedicado nas pesquisas do Evangelho, das Escrituras, do Novo e do Antigo Testamento, vai falar sobre Nas Pegadas de Paulo, não é? Ele que está ajudando a produção, toda a parte de informações bíblicas, etc., do filme que é a Mundo Maior Filmes, da Fundação André Luiz, lá de Guarulhos, em São Paulo, vai lançar muito em breve, Paulo de Tarso, para a gente conhecer um pouquinho mais da vida desse homem extraordinário. Bom, então hoje nos compete falar sobre Simão Pedro, da negação ao testemunho. Eu acho que eles me escolheram para Pedro, porque Pedro era pescador, não é? Onde é que a gente vai arrumar um palestrante que seja pescador? Bom, o Nazareno é lá do Ceará, lá tem muita jangada. Ele deve entender alguma coisa de pescaria. Não é? Sou péssimo de pescaria. E foi um desafio, não é? Os amigos falaram, olha, Nazareno, os espíritos amigos estão pedindo que você fale sobre Pedro. E foi muito importante para mim. Quem mais o aprendeu aqui fui eu, porque a gente conhece muito pouco da vida dos apóstolos, não é? No Espiritismo, a gente estuda muito sobre Jesus de Nazaré. Kardec se
percebeu a importância de focar, sobretudo, no ensino moral do Cristo. Então, várias outras questões ele deixou para estudar em outros livros, como ele estudou no livro A Gênese, os milagres, as profecias de Jesus, as palavras e expressões que deram origem aos dogmas da igreja. Ele vai estudar no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai pegar, sobretudo, o Sermão do Monte. 80% do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. E o restante também ele vai extrair do ensino moral de Jesus, em várias outras passagens, e vai trazer a sua análise, sempre muito criteriosa, respeitosa, né? E vai nos trazer também as instruções dos Espíritos, as psicografias que falam a respeito daquele tema escolhido, não é? no capítulo. Então, dali ele deduz consequências práticas, para que não seja só um ensino teórico também, só para nos transformar em novos doutores da lei. Não, é para a gente aprender e colocar em prática. Então, vejam toda a estruturação de Kardec, e ele tinha que devassar o invisível, trazer as informações sobre o mundo espiritual, a filosofia e a ciência espírita, e ele então vai dedicar essa parte muito importante, se recolhe para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, uma região mais isolada, faz em segredo aquele estudo, e a gente vai ver que coisa extraordinária. Nós temos muitos amigos do Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, que nós temos em quase todos os estados do Brasil. Eu acho que praticamente todos os estados nós temos NEPs, não é? Inclusive na Federação Brasileira. E temos à frente o nosso querido Haroldo Dutra Dias e tantos amigos dedicados. O Saulo César, quero agradecer ao Saulo, o expositor querido. Saulo é daqui de Goiânia, não é? De Goiás? Saulo é daqui. E ele tem muito carinho por vocês. Me ajudou também nessa pesquisa, como num seminário anterior que a gente fez, sobre a importância do estudo do Evangelho, das Escrituras, que a gente não conhece muito bem. Então, nós, os espíritos, estamos estudando muito o Espiritismo, que é muito bom, muito importante, mas quando os espíritos nos apresentam que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, na Revista Espírita vão dizer que Jesus é o Cristo, é o Messias, como é a tradução em hebraico, não é? O Messias, um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Então nós temos o professor, e nós não anotamos muito bem aquelas aulas, nós faltamos aquelas aulas, e nós temos ali 27 cadernos daqueles outros alunos que participaram, melhor, que são os livros que temos no Novo Testamento. Então a importância de ler o Novo Testamento. E o resgate de que Francisco Cândido Xavier vai ser o instrumento, de Ismael e de muitos outros mensageiros do bem, Emmanuel, Humberto de Campos, para resgatar o Evangelho, trazendo ele na sua essência, com mais informações, com mais detalhes que passaram despercebidos. E nós vamos ter então uma larga colaboração naquela série histórica de Emmanuel. Nós vamos ver um trecho aqui do livro Paulo e Estevão hoje. E, sobretudo, nas histórias que Humberto de Campos, o imortal da Academia Brasileira de Letras, vai nos trazer no livro Boa Nova e tantas outras informações. Mas não devemos nos deter nisso. Quando eu fui estudar sobre Pedro, nós vimos que era importante estudar também a Bíblia. Poucos de nós lemos o Novo Testamento. Poucos de nós lemos o livro Atos dos Apóstolos, que vai falar muito de Pedro e também de Paulo. A primeira parte, não é? Tem até um filme, eu vou passar para vocês aqui a dica. 1 hora do filme é Pedro. O começo do Atos dos Apóstolos é sobre Pedro. E o restante das 2 horas, são 3 horas e pouquinho, é sobre Paulo e também os outros apóstolos. Mas veja então a importância da gente conhecer, ir à fonte, buscar e conhecer mais sobre esses homens e mulheres extraordinários dos primeiros dias do cristianismo. Então vamos iniciar. E como nós estamos também nos 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, nós trouxemos uma poesia
de um espírito amigo, ele não se identificou. Foi no ano de 2014, quando celebrávamos 150 anos da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo me despertou de madrugada, o que não me é habitual, eu não sou médium ostensivo, e veio uma poesia que eu fui anotar, porque não era minha, e se eu não anotasse eu ia esquecer, e veio então uma homenagem à doutrina espírita, que a gente adaptou para os 160 anos, já que no dia 18 de abril de 1857, nós recebemos o Livro dos Espíritos, não é? Então, celebramos 160 anos nesse ano de 2017. Nós vamos colocar a música de fundo, é Pachelbel, Canon em D maior, vou precisar de som aqui. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino rivail. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado o claro e limpo da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus! Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia, esparge a mãos cheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite desse espírito amigo. Ele não se identificou, vocês dão um desconto bem grande, porque o médium é atrapalhadinho, não é? Não sou médium ostensivo propriamente. A música Canon em D maior. Peço desculpas aí pelo cabo, porque a gente não testou o cabo antes, mas que bom que deu certo. Pronto. Bom, meus amigos, agora vamos falar de Pedro. É porque eu acho que ele não gostaria que a gente falasse dele sem antes falar de Jesus de Nazaré. Bom, então a gente vai buscar, e eu vou convidar vocês a lerem o Novo Testamento. O nosso querido Haroldo Dutra Dias
pelo Conselho Espírita Internacional e depois pela Federação Brasileira, publicou o Novo Testamento diretamente do grego, uma tradução não é literária, não é uma tradução espírita, é uma tradução que a gente tem hoje, manuscritos mais antigos. A Bíblia de Jerusalém, para a gente ler também o Antigo Testamento e as cartas, porque Haroldo não trouxe ainda para a gente traduzido as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, ele está trabalhando, está traduzindo, e o Apocalipse, não é? Depois nós temos aqui de Goiás, nosso querido Emídio brasileiro, ele tem o livro dos Evangelhos, não sei se você já conhece, né? Agora é publicado pela Boa Nova, muito interessante, são os 4 evangelhos, mas narrados como um só, e ao lado ele vai dizendo de quem foi aquela passagem, se é de Lucas, se é de Mateus, e você lê os 4 de uma vez só, uma tradução também do grego, muito bem feita, não é? Parabenizar ao nosso querido Emídio brasileiro, que está sempre aqui em Goiás, não é? Eu não sei se ele é natural daqui, mas ele mora aqui em Goiás, não é? A Wikipédia, a gente, claro, vai buscar também informações na internet. O vídeo que eu assisti de um pastor protestante chamado Reverendo Hernandes Dias Lopes, chamado A Vida de Pedro, assistam, maravilhoso. E os protestantes normalmente gostam muito de Paulo, mas ele faz, não é, um resgate de Pedro, mostrando a importância desse apóstolo para todos nós. Esse filme que eu citei, Os Apóstolos de Jesus Cristo, não é? Vocês encontram com o nome também de Atos dos Apóstolos, de 1994, é produzido pela Visual International, o título original é Visual Bible Acts, né, de Atos, o diretor é Hegard Vandenberg, tá? São mais de 3 horas de duração, é o Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, é mesmo que você está lendo a Bíblia, só que todo dramatizado, fantástico. Tem no YouTube, mas eu acho que lá não respeita os direitos autorais. Se você puder encontrar o DVD, vale a pena. Eu tive que assistir no YouTube, porque foi onde eu encontrei. Não deu tempo de procurar o DVD. Porque quando eu encontrei, e agora não dava tempo de mandar, vir de São Paulo, né? É um DVD raro. E na bibliografia espírita, o que é que a gente vai buscar? Bom, Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, vai trazer várias lições sobre Pedro, sobre Tiago, sobre Judas, sobre Maria de Magdala. Esse livro é extraordinário. Chico Xavier vai dizer que a obra-prima da sua literatura mediúnica era Paulo Estevão. Mas a obra que mais lhe tocava o coração, que mais lhe emocionava, era Boa Nova, de Humberto de Campos. E ali a gente vai ver que ele traz informações que não estão nos evangelhos, ele traz novas revelações do mundo espiritual. Tem também uma história que a gente vai buscar aqui, que é o Natal do Apóstolo, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, são espíritos diversos, né? Psicografia também do Chico, da Febe, Paulo Estevão, de Emmanuel, Estante da Vida, de Irmão X, por Chico Xavier. Isso tem tudo, inclusive, na Amazon, não é? Nessas livrarias eletrônicas, você pode comprar os livros eletrônicos, eu fiz isso, é muito bom, você tem os livros muito baratinhos, cerca de R$5 cada livro, da Federação Brasileira, você encontra na versão por Kindle, né? Daqueles da Amazon, da Saraiva e outras livrarias também eletrônicas, tá? Vale a pena a gente utilizar as fontes originais, que têm os direitos autorais. Depois os vídeos excelentes, que vocês não podem perder. O primeiro vai ser a Negação de Pedro, que está lá, é um projeto chamado Boa Nova, vocês encontram no YouTube ou em DVDs. Só que esse canal do YouTube é um canal para a gente ajudar, é um canal que a gente pode ajudar o Portal Ser, porque em vez de você comprar o DVD, eles disponibilizaram na internet. Então você paga uma mensalidade baratinha e você ajuda esse grande projeto de divulgação, que é o Portal Ser, do Haroldo e muitos amigos que fazem esse portal, não é? Então chama canal Evangelho e Espiritismo. Você pode experimentar gratuitamente por um período de tempo. Tem no YouTube, inclusive transmitido pelo Web Rádio Fraternidade, lá de Amparo, o seminário em 2 módulos, Simão Pedro, uma trajetória de renovação, do Haroldo Dutra Dias, fantástico também, vale a pena, esses 2 são os mais importantes, tá certo? Tem também a contribuição do Morel Felipe Wilcon, ele pesquisa também a Bíblia do grego, ele não é focar em Humberto de Campos, nem Emmanuel, mas ele vai traduzir muita coisa do grego, é interessante o trabalho que ele faz. E conversando com Saulo César, ele falou, Nazareno, lá no NEP, a gente foca 3 pontos mais importantes sobre Pedro. Primeiro, o caráter forte de Simão Pedro e a maneira como Jesus foi trabalhando essa característica do apóstolo.
Porque a construção do reino dos céus, meus amigos, do reino de Deus, é dentro do nosso próprio coração. É dali que ele vai se manifestar, não é fora. O trabalho de fora é para a gente colocar em prática o reino de Deus que a gente já está construindo dentro de nós. Depois, o segundo aspecto, a negação sem que Jesus deixasse de confiar nele. Então, apesar dele ter vacilado, Jesus ainda confia. A direção do colégio apostólico era Pedro, Simão Pedro. E a sua liderança na comunidade cristã, fundamental, porque o mestre já havia retornado ao mundo espiritual. E ele que vai coordenar todo aquele trabalho, vai fundar a casa do caminho, entre o porto de Jope e Jerusalém, atendendo aos necessitados, acolhendo muitos daqueles grandes trabalhadores, como foi Estevão, que chega lá doente, machucado, e se torna um grande discípulo, um grande apóstolo também, o primeiro mártir do cristianismo. Na casa do caminho, nós vamos ver ali a primeira célula de assistência e de promoção e de divulgação do Evangelho de Jesus. Era dali que Pedro coordenava os apóstolos, os discípulos, encaminhando de 2 a 2 para cada região, coordenava inclusive o trabalho de Saulo, que muitas vezes chegou lá sem estar pronto, mesmo depois de passar 3 anos no deserto. Quando ele se apresenta já convertido, não é? Depois de 3 anos no deserto, ele trazendo uma ideia, e Pedro já com a sua experiência, com o reino de Deus já construído, vai dizer: não, Paulo, aguarde, retorne a Tarso. E depois que começa o trabalho na igreja de Antioquia, que floresce com o auxílio de Barnabé, que fica indo e vindo, chega um determinado instante que ele vai dizer: chame Paulo, porque o trabalho lá em Antioquia agora exigia alguém com mais conhecimento, com mais discernimento, e agora o apóstolo dos gentios já estava preparado. Então vejam, é Pedro que vai coordenando o trabalho dos discípulos. E Paulo depois se destaca, não é? Pregando mais do que o próprio Cristo em termos de regiões geográficas, não é? Então vamos considerar tudo isso. Então isso veio do nosso querido Saulo César. Vocês vão encontrar também na internet esse vídeo muito interessante sobre os altos e baixos da vida do apóstolo Pedro, desde o encontro com Jesus, a negação e até os momentos finais. Só que a gente não vai poder usar porque o tempo não vai permitir, não é? O chamado ministerial, confesso que vacila sobre o mar, vocês lembram? Confessa que deseja continuar seguindo a Jesus, depois ele vai confessar e negar Jesus em seguida. Lá na transfiguração também, então ele se eleva, não é, junto com Pedro e Tiago, quando Jesus conversa com Elias e Moisés. Depois a indecisão, a timidez no lava-pés, ele vai pedir a João. Aliás, no lava-pés ele vai se equivocar também, a gente vai ver aqui hoje. E também vai pedir a João que pergunte quem seria o traidor. A timidez na Santa Ceia, aqui. E depois a negação, aliás, dorme no Getsemane, corta a orelha do soldado Malco, segue Jesus de longe, aqui a negação, confessa Jesus novamente e recebe o Espírito Santo no Pentecostes. E ainda eles vão acrescentar mais uma informação. Tá? Então, está cortando ali um pouquinho, né? Mas acho que dá para a gente acompanhar. Quem era Pedro? Vamos ver o convite de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Quando o pessoal lê só Mateus, não entende. Como é que Jesus chegou e chamou simplesmente: vem tu e segue-me? Não foi assim. Lá em Lucas tem toda a circunstância, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Os episódios da transfiguração no Monte Tabor, o lava-pés, né? Cingir, não é cingir a colocar a roupa, se cobrir, se envolver, como Jesus faz, ele se cinge a sua cintura como escravo, né? No lava-pés, para a gente entender as palavras. Embainha a espada Pedro, a negação de Pedro, que é o nosso foco hoje. Vamos falar sobre as lutas pelo Evangelho e vamos ver também, né, nesse vídeo do apóstolo, na negação a gente vai falar isso aqui também depois. Vamos ter que correr um pouquinho. Aqui é o Concílio de Jerusalém, as lutas pelo Evangelho, o incêndio em Roma, em 17 de julho de 54, a crucificação e a cura do filho de Sertório Aniceto, que está no livro, né, Antologia Mediúnica do Natal, Natal do Apóstolo, é a mensagem. Tem também essa citação aqui da visita dele em Belo Horizonte, em 1936,
E Humberto de Campos encontra Simão Pedro. E aí ele vai perguntar: qual o vosso objetivo aqui em Minas Gerais? E aí ele vai dizer: venham visitar a obra do Evangelho, aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Era o trabalho humilde e dedicado de Francisco Cândido Xavier, que Pedro vinha acompanhar. Então, quem era Simão Pedro, né? A gente tem fotos dele, inclusive, com as chaves, aí as chaves chamadas as chaves dos céus, dá muita confusão, a gente não vai falar disso hoje. Mas o seu nome, então, era Simão, e alguns dizem que Simão é instável, volúvel, mas o Cristo, Jesus, coloca um nome nele, né? Coloca o nome dele de Cefas. E aí também vai ter discussão, porque alguns protestantes vão dizer que esse Cefas aí é Petros, em grego. Petros é pedrinha, pedregulho. Não é rocha, não. Rocha é Petra, em grego. E aí vão dizer que, olha, tu és pedrinha, tu és um pedregulho. Mas sobre essa rocha, dizem que essa rocha era se referindo a Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Mas isso aí também é outra discussão que a gente não vai entrar aqui hoje. Tá? Então ele nasceu em Betsaida, a Wikipédia traz esse ano aí, mas não é a informação que a gente tem de Humberto de Campos. Morava em Cafarnaum, era filho de João, tá? Todo mundo fala que é de Jonas, mas a crítica textual contemporânea, diz Haroldo Dutra Dias, vai dizer que os textos mais antigos e representativos do texto alexandrino, o nome correto é João, né? Então não era filho de Jonas, não, era Simão Bar Jonas, ou João, ou Iocanã, que é também João, não é? E curioso que Simão Pedro, ele era um microempresário da pesca. Ele era sócio de Tiago e João, não é? Ele com seu irmão André, em sociedade, e do pai destes, que era Zebedeu. Então o apóstolo mais jovem, que era João, e Pedro o mais velho, veja que Jesus pegou o mais jovem e o mais velho, mostrando que todos temos condições de colaborar com a mensagem do Evangelho. E vai pegar pescadores. Os seus seguidores mais próximos de Jesus não eram pessoas letradas. Era Simão, um pescador já maduro, era André, seu irmão, que também acompanhava, mas não tanto, mas os dois filhos de Zebedeu, estes sim mais próximos, Tiago e João, que eram, na verdade, né, filhos de Zebedeu, que eram o sócio de Pedro. Então vejam, Pedro era ali realmente o chefe daquele grupo. Ele já tinha uma liderança natural por ser o coordenador ali da pescaria, junto com os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e seu irmão André. Tá certo? Eles acreditam que ele era casado, o nome da esposa era Perpétua, né? Ele tinha até uma sogra, vocês lembram da história da sogra? Tinha pelo menos um filho, e a sua família, a sua esposa, dizem que ela tinha algumas posses, por isso que a casa dele era uma casa, não era uma casa tão pobrezinha, tão miserável, como a gente vê nos casebres lá de Cafarnaum, que eram vilas muito pequenas, era onde Jesus se hospedava. Jesus não dormiu na casa de nenhum outro apóstolo. Só de quem? De Pedro. Era Pedro com quem Jesus estava o dia inteiro. Jesus amanhecia, dormia na casa dele. Amanhecia, eles iam pescar, Jesus ficava lá com os pescadores, e depois estava lá sempre com João e Tiago, que eram pescadores, e Pedro, eram os principais que o acompanhavam em todas as suas viagens, não é? Guilherme, quando eu estiver falando muito, você foca mais aqui em mim, tá? Porque eu não estou enxergando, eu estou sem óculos, eu não sei se ele está apontando para lá ou para cá. Mas, então a gente vai ter algumas informações que não estão nos evangelhos, que são de São Clemente e de Orígenes, são doutores da igreja logo do primeiro e do segundo século, então as informações são bem interessantes, tá? E então ele tinha uma casa até mais ou menos. E como é que foi o convite de Jesus? Então, vamos ver isso aqui que é importante, olha. Então a gente tem que ir em Lucas, aí Lucas vai contar a história direito, olha. E sucedeu que ao espremer-se a multidão em torno dele, para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré. Vocês sabem que é o mesmo mar de Tiberíades, mar da Galileia, não é? O lago de Genezaré, na verdade, é um lago de água doce, mas muito grande, tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura.
Então era chamado Mar da Galileia. E viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado, lavavam as redes. Não tinham pegado nada, estavam lavando as redes. E Jesus, né, entra num dos barcos. Qual o barco ele escolhe? De Pedro, que era de Simão. E pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, então ele não tinha pressa para falar. Quem fala sentado não está com pressa, não é? Mas era também a tradição dos rabinos, eles ensinavam sentados. É por isso que ele senta sobre uma rocha no Sermão do Monte. Ensinava as turbas do barco, né, usando aquele espelho das águas para divulgar, como fosse uma transmissão, como fosse um microfone, para que a sua voz pudesse atingir a muita gente que estava lá na margem. Pede para ele ir até o mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Em resposta de Simão, comandante, labutando durante toda a noite nada apanhamos. Mas, com base em tua palavra, descerei as redes. Então ele já demonstra aí a fé, que ele escutou o sermão, gostou do que ele ouviu, né, já foi tocado pela mensagem, e aí ele então vai lançar as redes. Ao fazer isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam, e assinaram aos parceiros do outro barco, pediram para chamar o outro barco, para vir arrastar as redes juntos com eles. Vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase se afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. Então, olha como ele fica maravilhado com aquele fenômeno extraordinário, realmente, a pesca miraculosa ou maravilhosa. E aquilo é que toca o coração de Pedro, porque teve o discurso, mas se esse homem sabe pescar desse jeito, eu tenho que... Deve ser alguém muito especial, que até os peixes obedecem a seu comando. E aí ele se prostra e reconhece que é um pecador. Então, declaração em público ali de humildade, não é? Então, que lição importante que ele nos traz. Então veja, isso aqui está no Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra diz: pois o assombro apoderou-se dele, dos que estavam junto com ele, e em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos, de forma semelhante também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Então veja que foi assim, não foi só chegou, bem tu e segue-me, não. Então teve o discurso, teve a pesca, não é, para que ele possa, não é, ele vai afundar caminhando sobre as águas. Tem várias passagens, não é? E vamos ver aqui como é que era. Simão era muito duro ainda, ele não sabia entender muito bem os pecadores. E aí Haroldo Dutra Dias vai nos trazer essa história trazida por Humberto de Campos, que assina com o nome de Irmão X, no livro Estante da Vida, que é Jesus e Simão, mostrando um episódio de Jesus com os publicanos. Então vamos lá. Jesus estava no lar de Jeroboão, eu não vou poder ler tudo por causa do tempo, tá? Está lá, é só procurar o livro Estante da Vida. Essa aqui é a versão do Kindle, da Amazon. Para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre de súbito, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino, tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Eram homens riquíssimos, não é, que extorquiam, eram corruptos, eram os corruptos da época. Não é? Quando a gente fala corrupto, o pessoal não entende, publicano, não. Jesus, era como se Jesus estivesse no Brasil hoje, onde é que ele estaria, pessoal? O Congresso Nacional. Estaria lá pregando para aquele povo, não estaria fazendo maracutaia, né? Estaria ali com eles, jantando, almoçando com eles. Enquanto a gente critica, Jesus estava lá para amparar, para pregar o reino dos céus aos corruptos, às prostitutas, às meninas de programa, enquanto a gente está aqui só apontando o dedo e criticando e blasfemando contra os nossos irmãos. E ele estaria lá, porque ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Então vem 4 publicanos, não é? Que tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança.
o mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Jesus sente compaixão pelos publicanos. Mas ele foi chamado para um outro atendimento e ele chama Pedro e vai dizer: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas junto dele o portador do bem eterno. Reparem no pedido de Jesus: renovação e afeto, portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes e tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro. Casmurro é teimoso, ensimesmado, esperando-lhes a manifestação. Então qual foi o pedido de Jesus? Ampara. Vamos amparar os nossos irmãos, não é? Com amor e com a verdade. Só que Pedro só entendeu a verdade. Quando os publicanos vêm, primeiro vem Eliúde, um joalheiro, que se ergueu buscando, diz: ouvimos as mensagens, olha aqui, discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dá, ó dileto companheiro da Boa Nova. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Simão, contudo, de olhar coruscante, faz cante, qual se for austero, zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido: conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E apontando o dedo em risto para Eliúde, aquele mesmo tomarense, acusou severamente: que pretende aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? E aí discorreu sobre ele, discorreu sobre o segundo, no Moabe, então vem falando que ele extorquia, que furtou os bens deixados pelo pai dele. E a Zacarias ele vai dizer que provocou a morte a Zarobatel, o sapateiro, para roubar-lhe a mulher. Quando foi a Ananias, era culpado do comércio da fome, por causa da sua cupidez, e ele desce o verbo e diz: bando de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Olha que lição de evangelho. Olha que proposta de reforma íntima. Nesse justo momento, Jesus entrou na sala, acompanhado de alguns amigos, entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos, arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? Simão, ele vai testificar: Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. E aí, o que é que Jesus faz? Aceitou o convite de Jeroboão, que fazia sentar-se à mesa, e sorrindo insistiu que Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias lhe partilhassem a ceia, jantasse com eles. Você sentar ao lado de um mestre da lei na ceia é uma honra que só para as pessoas mais distintas Jesus coloca eles a seu lado para jantar, né? E aí, tão logo terminou para a bela reunião, começou a falar exaltando a divina providência, tal modo se referia ao reino de Deus com tanta beleza, que todos aqueles que estavam comendo guardavam a impressão de ver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Não é? Saíram de lá transformados, felizes, aqueles 4 publicanos. Quando terminou, Pedro vai chamar a atenção de Jesus. Aqui. Jesus e Simão retiraram-se igualmente, quando te acharam sozinhos, passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobrou, criticou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas através de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? O Cristo escutou as objurações em silêncio, e quando o aprendiz colou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Então ele veio para os enfermos. Como é que o Brasil é a pátria do Evangelho? O Brasil é um grande hospital de almas. Estamos aqui todos utilizando o remédio do Evangelho. E como sabemos que esse remédio funciona na gente, nós não nos furtamos, nós não podemos negar aos nossos irmãos. Então vamos agora para a negação, que é
não é? O ponto agora, vejam como é que era Pedro antes, vejam agora já depois de muito tempo com Jesus, mas mesmo assim vai ter esse episódio que está no livro Boa Nova. Eu trouxe o trecho todo aqui, a gente vai ver só uns pedacinhos, tá? Mas os pontos mais importantes a gente vai ver. Então, depois, quando Jesus cingiu o seu lombo e para lavar os pés do apóstolo, aquilo foi um escândalo para Pedro, né? Porque Jesus se colocou com ele, porque era uma hierarquia muito rígida entre os judeus. Primeiro, né, em cada lar tem um patriarca, a sua mulher, o primogênito, os filhos, aí tem os servos, os empregados, e tem os escravos, que são os servos menores, que não eram nem considerados seres humanos naquela época. E havia, além do patriarca, os mestres, os doutores da lei. Jesus, além de ser um mestre, ele era o Messias. Então Pedro não aceita que ele se vista como escravo e vá lavar os pés dos apóstolos. E ele, claro, fez isso com muito carinho, com muito amor, não foi por maldade. Mas vamos ver o que é que está por trás aqui, vamos analisar. O ato do Messias, lavando os pés dos discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E, chegada a sua vez, obterou o resoluto: nunca me lavareis os pés. Olha como é que ele era firme, né? Nunca. O nunca dele durou alguns minutos. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar, um escravo comum. Em seguida dessas palavras, lançou à assembleia, né, aos outros 12 que estavam lá na ceia, na Páscoa judaica, um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia. Olha aí como é que Jesus vai fazer. Jesus vai no cerne do ponto, mostrando que ele queria ser maior, queria mostrar, porque quem critica se coloca numa posição de superior, não é verdade? Quem critica o outro é como se, olha, eu sou superior a você e por isso eu vou chamar aqui a atenção. E aí ele vai no cerne, vem mostrando que Pedro estava com um defeito que a gente tem, que é muito grave. Que defeito foi esse aí? Orgulho. Olha que coisa curiosa. Nem mesmo os discípulos não escaparam do orgulho. Como esse problema, esse mal que a gente vai ver no Evangelho segundo os Espiritismo, dizendo que o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, o principal móvel, motivo de quase todas as nossas ações, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. O orgulho impede da gente avançar porque a gente não enxerga os nossos defeitos, só enxergamos o defeito do nosso irmão, não é? Então vamos ver como é que Jesus vai falar. Simão, não queiras ser melhor do que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Olha que lição, ele estava querendo, porque ele era o chefe, ele era ali o mais antigo, ele era como se fosse o patriarca, ele tinha que tomar uma decisão. Então, a gente compreende a bondade, o gesto de Pedro era de bondade, Jesus reconhece isso, mas vê o que é que tem por debaixo, que ali, o sentimento que havia por debaixo era orgulho, ele se achava superior aos outros. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então, a gente achar que a gente vai fazer tudo sozinho, que a gente dá conta sozinho. Não. Jesus nos dá essa lição aqui, que a gente precisa do auxílio da espiritualidade. Todos nós temos aqui um espírito protetor. Os missionários de Jesus, os grandes mestres, não é? E nosso Messias, nosso guia, nosso modelo, nosso Cristo, e acima dele, nosso Pai Celestial. Então nós temos, fazendo essa evolução, com a ajuda de cada um deles. Não podemos desprezar isso, nós não somos autossuficientes. A autossuficiência é essa prepotência, isso é fruto do orgulho. O antigo pescador se aquietou um pouco, não é? Fazendo calar a voz, sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que a sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou:
Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Então vejam, Jesus estava ali, ele sabia, ele tinha a sua visão profética, a onisciência, ele conhecia o que ia acontecer. Ele ia cumprir as Escrituras para que ele pudesse sim ser considerado o Messias, que os grandes profetas já haviam anunciado, que ele bateriam no pastor e as ovelhas se dispersariam. Então ele cumpre a profecia. E ele, apesar de saber que ia ser negado, abandonado por todos aqueles 12, inclusive traído por Judas, ele vai ansiar muito por passar aquela Páscoa com eles. Ele amava a todos, a cada um deles, independente das circunstâncias. Sabia que ia ser abandonado, mas está ali com toda a sua tranquilidade. E ele vai dizer que é natural que isso aconteça, porque não estão preparados senão para aprender. Então eles estavam ali ainda aprendendo. Pessoal, aprender Espiritismo é fácil. Ensinar Espiritismo também é fácil. Vim aqui e falar, não é complicado não, pelo contrário, trabalho mais fácil talvez. Agora, testemunhar, aí é para muito poucos. Muitos poucos de nós estamos em condição de testemunhar o Evangelho, que é o que Jesus vai fazer. Ele vai dar o testemunho, vai sacrificar. Naquela Páscoa do ano 33, ele seria o cordeiro que seria imolado. E ele sabe disso. E os apóstolos então estavam na condição de aprendizes, não estavam prontos ainda para o testemunho. E ele não se altera com isso. Mas olha o que acontece. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos tenho amado. Meus amigos, isso é muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Porque o nosso amor ao próximo é meio condicionado, né? A gente só ama se for para receber retribuição. Se a gente não é amado, a gente também para de amar. Mas o amor de Jesus não é o amor sacrifício, o amor ágape, não é? É o amor incondicional, é o amor renúncia, é o amor que é capaz de sacrificar por eles. Então, ele vai pedir que a gente deva amar uns aos outros como ele nos tem amado. É muito mais do que os 10 mandamentos, e muito mais do que o resumo de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E ele vai pedir que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, que é o que às vezes a gente vê em outras correntes, não é? Tem um amigo meu que é pastor protestante, ele se impressiona com aquele pastor que consegue controlar os espíritos atrasados que tomam uma pessoa e os repreende, ou que conseguem provocar algum milagre, alguma cura de uma doença que hoje é tratada, amanhã muitas vezes poderá reaparecer. Então, para ele, aquilo que é o mais importante. Se a pessoa conseguir segurar os espíritos maus, esse é poderoso. Vamos ver também em outros lugares, não é? Que é pela superioridade intelectual, do alto farisaísmo, daqueles doutores da lei, como em sua época havia. Não, ele não quer que a gente seja reconhecido pela superioridade, pelo poder espiritual, não. Nem pelas roupas, que a gente vê também ainda, não é? Que a gente respeita, claro. Mas não deve ser por isso que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. Segundo, Humberto de Campos nos narra no livro Boa Nova. Ele vai dizer que Jesus falou que a gente deve ser reconhecido pela revelação do amor com que vos amo. Então o que é que a gente tem que fazer? Revelar o amor que Jesus nos tem amado. Se a nossa tarefa não tiver amor, nós não estamos fazendo nada. Estamos sendo
movidos pelo orgulho, por outras coisas, mas não estamos no caminho correto. O caminho correto começa pelo amor. O que mais que ele vai colocar? Pela humildade que deverá ornar as vossas almas. A gente acha que, Haroldo fala, né, que a gente acha que a humildade é um peso, mas não. A humildade é uma joia que somente os espíritos superiores, não é, têm adornando o seu corpo espiritual, demonstrando a sua capacidade de amar, de servir. E qual o terceiro item? Então, amor, humildade, pela boa disposição no sacrifício próximo. Então é assim que ele quer que a gente seja reconhecido. A gente está pronto para isso? Estamos amando? Estamos tendo humildade verdadeira? Temos boa disposição no sacrifício próprio? Quem vocês lembram aqui que faz isso? Que fez? Francisco de Assis, então, fez o que Jesus pediu. Chico Xavier também fez. E muitos outros, mas nem muitos tantos assim, não é? Então olha como é importante a gente conhecer o ensino do Mestre com a contribuição dos Espíritos. Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou indagando: afinal, Senhor, para onde ides? Não é? Quo vades, como está em grego. O Mestre lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparados para seguir-me? O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Então ele está dizendo: Simão, você não está pronto ainda, meu filho. O testemunho é diferente, é de sacrifício e de extrema abnegação. Simão, no entanto, o quê? Desejando provar por palavras aos companheiros. Então, ele queria mostrar para os companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor a confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou, sem se alterar. Né? Olha como Pedro ficou exaltado, né? Pedro, olha como é que ele responde. Ele não reclama, não fala. Ele fala assim: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Mostrando que tinha um aprendizado que faltava aparecer. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Olha que coisa. Então, olha assim, os outros vão negar uma vez só, né? Vão fugir, vão ficar longe. Mas você, Pedro, que está dizendo aqui, ó, o chefe, que é o bonzão, você não vai me negar uma não, mas você vai me negar 3 vezes. E é nesta noite ainda. Agora com serenidade, com tranquilidade. E ele retruca: julgai-nos então um espírito mau, endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido por Jesus. Olha lá, olha o orgulho. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Jesus era um educador, não é? Perfeito. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo, meus amigos, é mais frágil do que perverso. Sim, a gente faz nossos equívocos, a gente comete equívocos por causa da nossa maldade também, mas é mais por causa da nossa fragilidade, das nossas imperfeições morais ainda. Não é por maldade que a gente age normalmente, não é isso que nos guia, não é a maldade que nos guia. O que nós temos errado muito é por imperícia, imprudência, negligência, preguiça, não é? Procrastinação, tudo aquilo que Kardec elenca lá no capítulo 5
de bem-aventurados os aflitos, né, vai dizer que as principais causas do sofrimento humano são desta vida mesmo, não são de vidas anteriores. É a nossa incúria, a nossa desídia, a nossa, né, negligência, a nossa preguiça, e a gente vai deixando de fazer tanta coisa que era importante para a nossa realização. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, não é? Atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. A humildade com que o Cristo se entregava, ele vai cortar a orelha de Malco, né? É o nome do soldado. Jesus resgata e vai dizer: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Não é? Humberto de Campos não está tratando desse assunto, agora ele está aprofundando nessa lição principal, que é: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E eles não entendiam a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante na que Jesus pregava. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si de acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Debalde procuraram os demais companheiros que, receosos da perseguição, havia debandado. Porque também Jesus deixou os apóstolos num canto e subiu só com aqueles 3, não é, no Monte das Oliveiras. Ele não subiu com todos os apóstolos não, tá? Era sempre Pedro, João e Tiago. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Eles estavam acompanhando Jesus, mas eles queriam ajudar. Eles queriam recorrer às suas humildes relações de Jerusalém, não é? Queriam ver o que era possível fazer para salvar Jesus. Mas as pessoas estavam acusando Jesus de feiticeiro, de herético. Quando ele é chegado à residência de Caifás, onde ele foi recolhido a uma cela úmida, as grades da cela davam para um pátio extenso. Então, a grade de Jesus dava para ver onde estava o povo. Ele estava lá na grade e estava o povo lá de fora. Era Páscoa, a cidade estava lotada de gente, não é? Então, vem lá os doutores da lei, querendo se vingar da vitória, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ver também que eles continuam procurando em como ele poderia ser útil ao Messias. Em todas as rodas falavam de um traidor, de um revolucionário vulgar. E o velho pescador de Cafarnaum, Pedro, sentiu a hostilidade com que teria de lutar até o fim de socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares. Ele tinha esposa, tinha filho, tinha sogrinha. Em suas necessidades comuns, na sua vida, seu trabalho, era pescador. Nas convenções de Jerusalém, nas regras, etc. Que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Era verdade, eram pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de perspectivas e cogitações de defesa própria, penetrou no extenso pátio onde se adensava a multidão. Para logo uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou, surpreendida: não és tu um dos companheiros deste homem? O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou. Negou Jesus primeira vez. O apóstolo pontuou que aquela primeira negativa pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era o mais razoável, porquanto tinha de pregar todas as possibilidades ao seu alcance a por Jesus. Se ele fosse preso, ele não ia poder ajudar a Jesus. Então fazia sentido o que ele estava fazendo. Não vamos julgar Pedro assim. Ele queria ajudar. Como é que ele ia ajudar estando preso? Jesus já estava preso. Fingindo despreocupação, ele foi para uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se do frio intenso da noite, aquentando-se junto de um braseiro. Gravem isso aqui, porque Jesus vai reconstituir a sua tela mental também com um braseiro e vai, lhe confessar 3 vezes naquele tu me amas, tu me amas, tu me amas. 3 vezes Jesus está também com um braseiro, assando peixe, para mostrar que não era um fantasma, porque fantasma não come peixe, não é? E ele está lá assando peixe na praia e com alguns pães, e eles estão vendo lá do barco, quando ele vai e pergunta: filhos, trazei algo que possamos comer? Eles não têm pescado nada. E aí ele vai dizer: lançai as vossas redes à direita do barco. Quando eles lançam à direita do barco,
a rede falta se romper de tantos peixes. 153 grandes peixes são pescados. E a rede não se rompeu. E quando ele percebe, olhando para João, é Jesus, é o mestre. Ele já havia ressuscitado, não é? É o mestre, e aí ele nem espera. Ele tira a sua veste de pescador. Aliás, não, ele estava sem veste, ele cinge ali, coloca uma roupa e mergulha. Ele nem espera o barco chegar até Jesus, ele sai nadando. Olha como ele era impetuoso, não é? E vai lá para Jesus. E lá Jesus reconstitui a cena do braseiro, onde ele negou. Né? E vai perguntar: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Olha como é que ele pergunta. Porque ele era dizendo que era o chefão, que ele amava mais do que os outros, não é? O pastor reverendo Hernandes Dias vai dizer que ele usou no grego a palavra ágape. Quer dizer, você me ama com amor ágape, Pedro? Você me ama mais do que os outros? Porque ele dizia que ele amava mais do que os outros. Que os outros é que eram ingratos, né? Vocês lembram? Aí ele vai responder com o amor filéu, que é o amor de amigo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo. Aí Jesus pergunta, não é? Aí ele pede, aí ele responde: apacenta minhas ovelhas. E na segunda pergunta, ele agora já muda o verbo. Já não pergunta amor ágape, pergunta: Simão, tu me amas com amor filio? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu, o amor de amigo. Então alimenta os meus cordeiros. E depois de algum tempo, Jesus, pela terceira vez, como ele havia negado 3 vezes, ele vai confessar 3, vai resgatar ele 3 vezes também, para que ele ficasse curado daquele sentimento de culpa, daquele remorso que só nos paralisa, que só nos faz mal. Então ele já baixou a bola, já disse que não amava mais como os outros, amava com amor de amigo, amor filéu. E aí Jesus então pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas com amor filéu? Né? A gente explicando. Aí ele se entristece e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas agora com aquele amor humilde, sem dizer que era o amor ágape, não é? O amor sacrificial, como se ele fosse superior aos seus irmãos. Não, e agora ele havia aprendido a lição da humildade. Então Jesus vai, nesse braseiro que está assando peixe, até o braseiro ele coloca como se fosse uma reconstrução, uma psicoterapia, para que ele ficasse curado da negação. E aí ele vai vencer aquele jogo que estava 3-0, vai ficar 3-3, e ele depois ainda coloca 4-3, então segue-me tu. E aí vira o jogo 4-3 para Jesus e Pedro, né? Então, vejam lá. Aí vão de novo, vão perguntar: então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Negou pela segunda vez. Vamos avançar, noite adiantada, e aí daqui a pouco, né, a pessoa explana: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo, vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia, meus amigos. Aquele homem que ele amava tanto, que ele prometeu tanto. Levantou-se cambaleante, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro. Dava para ver, porque a cela era no pátio, ele estava ali pertinho. Viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele chorou amargamente. Aquele homem duro, firme, um pescador, homem queimado de sol, um patriarca, não chora assim por qualquer motivo, meus amigos. Ele chorou amargamente.
Ele que fora sempre homem rígido e resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, né? Como foi o caso de Madalena. Ali se encontrava abatido como uma criança em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochavam fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para a sua queda dolorosa. Pelo véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Ele tem uma visão naquela hora. Figurou-se que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Jesus continua inabalável. Olha que o amor de Jesus, como é que é. Ele já sabia. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Neste instante, porém, nada mais viu na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo, meus amigos, nós somos mais frágeis do que perversos. Então tenhamos essa misericórdia, essa compaixão que Jesus vem nos ensinar, para a gente aprender com as lições de Pedro, com as lições do Evangelho, a desenvolver essa humildade verdadeira, para que a gente não se torne novos doutores da lei, condenando, julgando os nossos irmãos, que nós não temos esse direito. E vamos amar, servir, consolar e construir o reino dos céus que começa em nossos corações. É aqui que ele tem que ser construído, para que ele possa ser elevado aos corações. A gente vai fazer então o nosso pequeno intervalo. Eu queria dar um recadinho antes, tá certo? Vocês levantarem. Convidar vocês para conhecer um projeto. Nazareno, você falou da Casa do Caminho. Eu tenho tanto interesse de conhecer a Casa do Caminho. Vocês sabiam que tem uma Casa do Caminho nos dias de hoje? Numa região de muito sofrimento? Eu vou precisar do vídeo, agora eu preciso que esse som funcione direito. Eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. O projeto Fraternidade Sem Fronteiras, muitos de vocês já conhecem, é a iniciativa de amigos muito queridos, não é? O Haroldo também é um dos padrinhos, o André Moreira, Divaldo Franco. Temos o Reinaldo Gianecchini, aquele ator global, que conhece também lá o projeto. Então a gente vai convidar vocês para conhecer um pouquinho só, tá? E quem quiser ajudar, tem um stand ali fora montado. Eu também sou padrinho, né? São o quê? São os órfãos da guerra, meus amigos, crianças órfãs, que tem às vezes até a casinha de taipa que seus pais tinham, e não tem nada dentro da casa, só tem uma esteira. Não tem o que comer. Comem uma pasta que eles fazem de uma raiz que lá se encontra, passando muita fome, muitas privações. Os amigos, o Wagner Moura e muitos outros companheiros visitaram, conheceram essa região lá na África, lá em Moçambique, não é? Naquele país, e ali a gente vai ver, né, naquela região toda, quanto sofrimento, quanta pobreza, e ali é instalado então o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Vou colocar aqui um vídeo. Vejam o que aconteceu com esse cinegrafista que estava lá conhecendo a história dos órfãos Júlio, Agostinho e Carlos. Essas crianças de 14, uma de 8 e uma de 7 anos. Os pais faleceram faz aproximadamente 5 anos, e esse menino de 14 anos, então com 9 anos, começou a cuidar dos seus irmãozinhos pequenos. Eles não comem todos os dias, e o que eles conseguem, às vezes conseguem um vizinho ou outro, algum tipo de alimentação,
Realmente não tem nada na casa, só tem uma esteira, não tem nenhuma refeição na casa, não tem absolutamente nada. Quando chove, cai água ali por cima, onde vocês estão vendo. A nossa ideia é poder fazer realmente uma casinha para eles, mobiliar a casinha, assegurar as refeições. E foi incrível a resposta deles quando perguntamos o que mais vocês gostariam, e eles nos responderam que o que eles mais gostariam era de poder estudar, de poder ter uma roupinha, porque a roupinha deles são tudo sujinho, tudo um trapinho, e eles gostariam então de ter material escolar e poder estudar. Ser sincero, desejar profundo, sacudir o mundo. Com apenas R$50 por mês, a gente pode apadrinhar uma criança no projeto Fraternidade Sem Fronteiras. E hoje você pode participar. Vejam os números. 484 jovens de auxílio, 212 trabalhadores diretos, pessoas contratadas lá para ajudar, 99 idosos amparados também. Trabalho, não é? Que eles já conseguiram aqui os números do amor, para a gente colocar aqui rapidamente. As casinhas simples, caixas d'água, 8 poços artesianos foram construídos, uma padaria implantada e funcionando, onde as crianças aprendem, trabalham, né, os jovens. 220 caravaneiros sem fronteiras. Agora já são 23 centros de acolhimento. 9.000 crianças acolhidas. No país mais pobre do planeta. Crianças órfãs querendo estudar, meus amigos. Juntos vamos mais longe. Pela força do amor, fraternidade, esta é a nossa causa. Seja também você um padrinho, um amigo, um apoiador do Fraternidade Sem Fronteiras. Lá fora tem um stand com artesanato, tem camisa, eu já garanti a minha também ali, eu já tinha uma, mas tem até de manga longa. Olha que camisa linda que é do Fraternidade Sem Fronteiras. Venham participar, venham estar juntos. É a nova Casa do Caminho, agora nos lugares mais necessitados. Numa região, meus amigos, onde crianças sem seus pais sobrevivem somente pela graça de Deus. Que possamos ter essa alegria de estarmos juntos. Convido vocês, lá tem as fichinhas para vocês associarem-se, se tornarem padrinhos do Fraternidade Sem Fronteiras, aqueles que quiserem, é claro. E também tem os utensílios, o artesanato, camisas, muitas coisas que vocês podem adquirir e toda a renda vai ser vertida para eles, tá certo? A gente vai fazer um intervalozinho de 15 minutos, são 9h05,
9h20, em ponto, eu vou começar de novo e a gente vai ver então o testemunho e a redenção de Pedro. Como é que foi a morte de Pedro? E como é que foi a sua grande transformação depois da negação e a sua competência, inclusive, do mundo espiritual? Nós vamos ter essas informações por Humberto de Campos. A gente vai fechar então com chave de ouro, não é? Vamos ver como é que foi a despedida de Pedro e realmente quando ele se torna o grande apóstolo de Jesus. Então, 9h20 a gente retorna e